nós temos o álcool também, né? Que é o mais comum hoje, tanto o álcool etílico quanto o isopropílico. São os principais desinfetantes utilizados no serviço de saúde, tá? Que ele pode tanto ser aplicado na superfície, no artigo, como na pele também das pessoas. Como hoje nós estamos aí com Covid, todo mundo deve estar com um vidrinho de álcool na bolsa, né? E, e ele tem várias características. Tem característica bactericida, virucida, fungicida, tuberculosida. Então, assim, ele elimina todos os tipos de micro-organismos, tá? Ele é de fácil aplicação e tem uma ação imediata. Ele é indicado para usar também em imobiliário. Então, você pode passar na parede, no teto, no chão, na cama, na cabeceira, na mesinha que o paciente encosta, nos artigos, né? No estetoscópio, na aparelho de pressão, entendeu? No termômetro, em tudo você pode passar o álcool, tá? E aí, qual que é o melhor deles, né? A gente tem concentrações, várias concentrações, mas qual que é o mais indicado? Esse de 70%, tá? Os de 60 a 90, eles têm uma solução de água com volumes bem variados, mas o de 70 tem a formulação que tem um princípio ativo mais recomendado, tá? Ele possui uma concentração que a gente considera concentração ótima, tá? Para todos esses micro-organismos, tá? Além de ser um produto barato, bom, era barato até o Covid, né? Hoje em dia o álcool tá valendo o oi da cara, né? Mas ele é de fácil obtenção, ele não é tóxico em contato com a pele, tá? E devido a essas características, ele vem amplamente sendo utilizado e recomendado para todos os tipos de desinfecção de superfícies, tá? Então, o álcool está aí, um dos mais utilizados, um dos mais comuns e um dos mais eficientes ainda, tá bom? A gente tem o hipoclorito de sódio, ou o famoso cloro, tá? Mais comum que a gente deve ter em casa também, né? A mãe costuma colocar nas roupas brancas, que fica meio amarelo, umas coisas assim, tá? Ele é utilizado como hipoclorito no hospital, tá? Como desinfetante ou como alvejante. Ele é eficaz contra diversas bactérias, alguns vírus, tá? E ele é frequentemente como desinfetante de preferência para limpar superfícies hospitalares, tá? Ele tanto tem a forma líquida quanto a forma em pó dele, tá? E ele tanto pode vir com o nome de hipoclorito, quanto de cloro-rio. Em hospital você vai achar muito essa aqui ó, também, essa composição do cloro-rio, tá? Como aqui, ó, o cloro ou hipoclorito de sódio, existem várias apresentações, mas todos são o mesmo produto, tá bom? Depende apenas do fabricante. Mas também um excelente e utilizado muito em superfícies hospitalares, tá? A gente tem o quaternário de amônio. Gente, o quaternário de amônio, ele não tem cheiro, ele não corrói, ele é bem estável para o armazenamento dele, tá? E ele tem só que sua atividade, ele é pouco afetado na presença de matéria orgânica. Então, se tiver alguma sujidade com sangue, com alguma secreção, ele não tem tanto efeito não, tá? Aqui, ó, ele é um poderoso, atividade poderosa como desinfectante, tá? Principalmente contra algumas bactérias gram-positivas, tá? Ou gram-negativas, mas ele é de uso exclusivo hospitalar, você não consegue comprar ele para sua casa, não. Ele é exclusivamente hospitalar, tá bom? Quaternário de amônio é utilizado bastante nos artigos que são não críticos, tá? Superfícies e artigos não críticos, tá? Porque ele não tem ação se tiver presença de secreção, de sangue, tá bom? Então, ele é não crítico, tá? A gente tem ainda o ácido peracético, tá? O ácido peracético, gente, ele é ótimo, principalmente para desinfecção rápida que você precisa. Por exemplo, alguns aparelhos, alguns materiais que a gente usa, eles são feitos de metal, de ligas metálicas, tá? Então, eles não podem ficar muito tempo no ácido peracético, não, porque é um ácido e ele corrói, tá? Essas ligas metálicas. Então, você lava lá com água e sabão, por exemplo, uma pinça, deixa de molho no detergente enzimático, né, para tirar o sangue. Depois você coloca no ácido peracético por 10 minutos, tá? E ele já me dá uma desinfecção de alto nível, tá bom? E depois eu posso mandar, por exemplo, essa pinça para ser esterilizada numa autoclave, tá? Agora, tem produtos que não são de ligas metálicas que eu posso deixar ele em imersão por 1 hora,
como, por exemplo, aquelas máscaras de oxigenação que põe no paciente, que são feitas de látex, né, alguns outros produtos que são utilizados, que a gente está contaminado, você precisa fazer a desinfecção, você coloca de molho no ácido peracético por 1 hora, e aí ele me traz uma esterilização desse material, sem precisar levar ele na autoclave, porque, por exemplo, aquela máscara de nebulização, se ela for para altas temperaturas, ela derrete, né? Aquilo é um plástico mais resistente, não sei que tipo de material é aquele, mas ela derrete. Então, você deixa ela de molho no ácido peracético e ele já me dá essa desinfecção e essa esterilização de alto nível, tá? A desvantagem do ácido peracético, ele é muito caro e ele é corrosivo para essas ligas metálicas. Então, até para esses plásticos, ele acaba sendo bastante corrosivo. Ele dá por um bom tempo, mas materiais que são mais velhos, que são constantemente usados no ácido peracético, eles costumam acabar mais rápido. Então, ele tem uma vida bem mais curta, tá? Uma meia-vida bem mais curta pelo excesso de uso, tá? E de excesso de deixar ele de molho no peracético também, tá bom? Mas ele é excelente. A gente tem a clorexidina, tá? Ou gluconato de clorexidina. Ele é um antisséptico com excelente ação contra bactérias, tá? E tem atividades também com fungos e vírus. Ele tanto pode ser utilizado como algum antisséptico bucal, de limpeza de pele ou de feridas, tá? Possui efeito residual de aproximadamente 6 a 8 horas de ação, tá? E existem os tipos de clorexidina alcoólica, aquosa, degermante e enxaguante, dependendo da finalidade que a gente vai poder utilizar elas, tá? Então, ela vem promover uma desorganização estrutural e funcional da membrana plasmática do micro-organismo. Por isso que ela é uma boa solução para fazer essa ação também de limpeza e desinfecção, tá bom? E aí a gente tem o iodo, tá? O PVPI é a mesma coisa, o iodo povidine ou PVPI é a mesma coisa, tá? Ela é aquela solução, gente, roxinha, marronzinha, tá? Que alguém que já deve ter feito cirurgia ou já viu algum filme, que eles passam na barriga do paciente, por exemplo, aquela solução marrom, para depois o médico ir lá e abrir, cortar a barriga do paciente, né? Fazer o procedimento. É o PVPI, tá? É essa solução, esse iodo, que é essa solução marronzinha, tá? Ele tem várias apresentações: aquoso, degermante, tá? Alcoólico e uma outra orientação. O aquoso, tá? Ele é um composto de iodo, não age na presença de matéria orgânica, tá? E ele eleva o nível sérico de iodo, tá? Então, ele tem um nível bem alto de iodo. Ele é utilizado na remoção de sujidades e da flora residual transitória. Então, ele é ótimo para a degermação da pele, principalmente para áreas cirúrgicas e para fazer procedimentos invasivos. Só que ele não pode ficar muito tempo no paciente, não. Ele deve ser retirado logo após o seu uso. Então, o mais rápido possível que puder lavar e retirar esse iodo é melhor, tá? O iodo degermante, ele é utilizado somente em pele íntegra, tá? Então, ele tem a finalidade exclusiva de remover sujidade e flora que são transitórias e resistentes. E ele também deve ser retirado logo após o uso dele. Não pode passar, não, gente, em áreas que tenham feridas, com tipo de corte ou aberta, não, tá? Tem indicação para desdermação da pele, das mãos, áreas cirúrgicas e procedimentos invasivos, tá? O PVP desgermante é aquele que é muito utilizado quando os médicos vão fazer cirurgia, que eles fazem aquela escovação, aquela lavagem, eles passam o PVPI. Aquela solução que eles ficam esfregando é com esse desgermante, tá? E a gente tem o alcoólico também, que ele é exclusivo para ser utilizado apenas em pele íntegra, porque se ele for utilizado em ferida, ele pode infeccionar e, além de que falar, ele arde muito, tá? Porque é álcool. Tem a finalidade de fazer luva química e desmarcar a operação operatória, reduzindo a flora da pele, tá? Então, você consegue você consegue marcar na pele íntegra onde que vai ser feita a cirurgia, por exemplo, tá? Então, ele é uso exclusivo de pele íntegra e para marcar a pele operatória, tá, gente? Todos esses 3 tipos são bem eficientes para cirurgia, são muito utilizados para cirurgias, tá? Qualquer um deles são muito
são muito bons e muito utilizados, depende da instituição, depende da finalidade prioritária que cada hospital vai querer escolher o seu, tá bom? Ele é utilizado sempre, sempre, sempre em pele íntegra e antes de procedimentos invasivos. E nas mãos, quando o paciente vai fazer cirurgia, é o que é mais utilizado. Geralmente, ele tem um tempo de ação de 2 a 3 horas. Então, quando os cirurgiões utilizam ele para esfregar as mãos, eles ficam com as mãos livres de bactérias por até 2 a 3 horas. Depois, o médico ainda vai lá e ainda coloca a luva cirúrgica para poder estar fazendo o procedimento operatório, procedimento invasivo no paciente, tá? Então, para tentar eliminar o máximo possível de micro-organismo e manter não só o ambiente, mas a mão do médico e o paciente livre o máximo possível de micro-organismos para evitar qualquer tipo de infecção e contaminação. Ok, pessoal?